Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido. Tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, queridos amigos, companheiros da Rádio Fraternal. É com imensa alegria que estamos novamente aqui para a prática de mais um Evangelho no Lar, em número reduzido devido às circunstâncias, mas sempre com fé e esperança de que tudo vai passar. Isso nós não podemos perder, a fé e a esperança. Temos sim que nos cuidar de todos que são nossos próximos, da nossa família. Devemos, assim, nessa fase, desenvolver a solidariedade para com todos. Mas não podemos perder a fé, a esperança, a certeza de que isso vai passar. E sairemos fortalecidos desta fase que faz parte da nossa elevação, do nosso progresso espiritual. Eu sou Mara, vou conduzir o Evangelho da noite e já vou dizer o texto para que você possa ir abrindo o seu Evangelho, se assim desejar. O texto é o capítulo 17, Sede Perfeitos, os Bons Espíritas, item 4. E a prática do Evangelho no Lar é o que nos tranquiliza, é o que nos traz, nos leva para perto de Jesus e traz Jesus para perto de nós. Essa prática é de suma importância. É um momento que vamos trazer a vibração de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos pedir a Jesus para que deixe a sua luz em cada canto do nosso lar, para que envolva a nós e aos nossos familiares, aos que residem conosco. E vamos pedir a Jesus para que permaneça ao nosso lado, durante toda a semana e sempre. Se nos basearmos nos ensinamentos de Jesus, nós conseguiremos passar pelas provações das nossas vidas com mais tranquilidade, com mais paciência e tolerância. O roteiro para a prática do Evangelho no Lar está no nosso site fraternal.net.br. Se você desejar saber detalhadamente como realizar o Evangelho no Lar, é só entrar no nosso site, clicar na aba Evangelho no Lar e lá você vai encontrar o roteiro certinho, detalhado, com todas as explicações. Hoje aqui nós estamos com o Rubens, que irá fazer a prece inicial, o Ivan fará a leitura. Após a leitura, nós abrimos para os comentários, que é o momento em que cada um que se sentir à vontade comente um pouquinho o que entendeu, o que acha do que foi lido. É o momento em que cada um traz a sua vivência de acordo com o texto que foi lido. Após os comentários, nós fazemos as vibrações. E é nesse momento que você tem que colocar as intenções para você e para todos que você deseja, que sejam feitas essas vibrações. Além de vibrarmos uns pelos outros, além de vibrarmos pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa cidade, é o momento de pedirmos a luz de Jesus Cristo para aqueles que nós sabemos que necessitam. Após as vibrações, nós fazemos a prece final, que será feita pela Andréia. Hoje, quem fará as vibrações será o Ricardo, eu não falei isso. O Ricardo fará as vibrações e a Andréia fará a prece final. Tá certo? Então vamos iniciar o Evangelho da noite com a prece. Vamos agradecer ao plano espiritual a presença de todos, a oportunidade de estarmos aqui juntos. E a oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz.
Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erros, que eu leve a verdade. Aonde houver o desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Assim seja. Vamos à leitura com o Ivan. Vamos iniciar nossa leitura, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas, item 4. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa, independente da idade e o grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Muito bem. Os bons espíritas. Como diz o texto, existem os espíritas, né? Vamos chamar todos de espíritas, que estão mais preocupados, mais curiosos com as manifestações, com as cartas psicografadas. Aqui de nenhuma forma está se dizendo que isso é errado. Só que certas pessoas, ou muitos de nós, param por aí. Não quer se aprofundar nessa doutrina maravilhosa. E mesmo quem quer se aprofundar. O Kardec nos trouxe a codificação espírita. Essa codificação nos auxilia em todos os problemas da nossa vida, em todos os mistérios que até então eram mistérios. Nos esclarece sobre todas os milagres, as superstições que existiam, nos explica tudo. E é necessário que nós façamos o estudo, é necessário estudar. É muito importante para que a gente apreenda a fé raciocinada, para que a gente raciocine. É tudo que fala. Kardec sempre disse, a fé tem que ser raciocinada. Mas existem também as pessoas que não têm acesso a esse estudo. Existem as pessoas que, eu não vou dizer que são mais ignorantes, não, mas não têm acesso a esse estudo. Só que muitas vezes são mais espíritas, são mais cristãs do que as pessoas que estudam muito. Então é necessário o estudo, é muito importante. Mas nós não podemos deixar
a essência de lado. O ponto de partida é a essência do Espiritismo, é a essência do cristianismo, a essência do que Jesus nos trouxe, a essência do que o Evangelho nos traz como norma de conduta. Então, para sermos cristãos, devemos lembrar sempre dessa essência. Se pudermos estudar, se pudermos aprender cada vez mais, é muito importante. Mas não podemos esquecer da essência, para que tenhamos certeza da moral, tenhamos certeza do que nós temos que fazer para elevar a nossa moral. E não precisa ser muito graduado, não precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito expert em alguma coisa. Todo mundo consegue. É uma doutrina, o cristianismo e a doutrina espírita são feitos para todos, foram feitos para todos. Não existe dificuldade nesse entendimento, não existe dificuldade em começar a ser cristão. Existe a falta de vontade, mas é muito claro o que temos que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, que saibamos ser bons espíritas, saibamos lembrar da essência e praticar essa essência cristã, para que consigamos evoluir cada vez mais e nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais bons espíritas. A palavra está aberta para quem quiser comentar. Ricardo? O Espiritismo, ele tem essa peculiaridade, né, de simplificar aquilo que por muito tempo era incompreendido ou não havia explicação, era tido como milagres, ou como, para aqueles que tinham o conhecimento, como sendo pessoas, seres diferenciados. E o Espiritismo nos traz, essa doutrina maravilhosa, ela nos traz que todos nós temos esta capacidade. Então, todos nós somos capazes, a partir do momento que nós estudemos, né, de compreender esses ditos fenômenos, que é muito bem explicado. Então, como ele nos coloca também que o verdadeiro cristão é o verdadeiro espírita. Então, ele faz essa ligação direta. Para você ser um verdadeiro espírita, você deve ser um verdadeiro cristão. Então, é muito comum nós que vivenciamos a doutrina falarmos que, quem sabe, um dia nós nos tornemos verdadeiros espíritas, porque o espírita, na essência da palavra, ele está totalmente ligado a ser o verdadeiro cristão, ou seja, fazer aquilo que Cristo nos deixou, que Cristo nos exemplificou. Tudo aquilo que envolve, todos os acessórios, vamos dizer, que envolve a questão da vivência humana, essas situações que ocorrem, tudo isso está ligado às nossas vivências, né? Então, tudo tem explicação. E o que nos cabe é nós buscarmos o entendimento através do nosso estudo. E não simplesmente acreditarmos naquilo que nos é passado, já muitas das vezes, né, de uma forma, não diria nem errada, mas muito, se aumenta muito aquilo que é simples. Tudo é simples na nossa vida. Nós temos por hábito, isso é normal, complicar e muitas das vezes se tornar difícil muitas das situações. E assim também o é com o entendimento da vida. Então, muitas vezes a gente prefere não entender do que entender e ter que agir. Então, o Espiritismo, ele nos traz muito disso.
através do Espiritismo a gente passa a nos conhecer. E quando nós passamos a nos conhecer, depende somente de nós nos modificarmos e modificar esse mundo que a gente vive também, né? Andréia? Só como a Mara e o Ricardo disseram, é muito importante estudo, né? O estudo das obras de Kardec, como diz o texto também do Evangelho, que a obra é muito clara. Então não tem mistérios, não é para iniciados, é para qualquer pessoa que queira ler, que queira estudar, que queira aprender. Então é muito importante o estudo do Espiritismo. Mas o que me chama mais atenção nessa lição é assim, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então, assim, para que a gente seja espírita, a gente tem que ser primeiro cristão. E não é só a gente acreditar nos fenômenos mediúnicos ou nos acontecimentos sobrenaturais, né? Que a gente, quando estuda a doutrina, vê que isso não é sobrenatural. São coisas da natureza. E se pega nisso para dizer que é espírita. Ser espírita, ou seja, ser cristão, vai muito além disso. Basta nos lembrar que na época, quando Cristo esteve encarnado entre nós, os cristãos perdiam as vidas, né? Eles davam suas vidas pela sua fé. Isso é fé. Isso é acreditar em Cristo. Isso é acreditar nos ensinamentos que ele trouxe. Isso é acreditar nele. Então, da sua própria vida pela causa do Cristo. Então, e às vezes qualquer problema que a gente tenha, né? Não minimizando, cada um tem a sua dor e ela é grande para quem sente. Mas é importante que a gente pense nisso, que o verdadeiro cristão, na época de Cristo, né, eles davam suas vidas, né? Quantos cristãos morreram e eles poderiam dizer, abandonar Cristo, dizer que não acreditavam nele, mas eles não, eles iam até o final com a sua fé e não tinha dor, não tinha tristeza. Eles estavam fazendo aquilo porque acreditavam. Então, o que me traz essa lição é isso, é a beleza da fé. Como já foi dito, o estudo sempre é muito importante. E o texto diz que nada tem de mistério o Espiritismo. E que qualquer um, não só os seus iniciados, podem ter essa visão. O mistério ou as dúvidas, elas se esclarecem através do estudo. Quanto mais você estuda um determinado assunto, menos mistérios, menos dificuldades você acaba tendo no entendimento dessa matéria. E isso acontece com o Espiritismo, com o cristianismo. Quando você se dedica ao estudo, as coisas vão se elucidando, os mistérios vão desaparecendo. Então acho que é isso. O estudo constante te leva ao aprendizado e à extinção de qualquer tipo de mistério ou dúvida. Pode falar? Pode, lógico, Rubens. Bom, eu entendo que, na verdade, o ser espírita é viver o espiritismo, né? E eu vejo que é um aprendizado constante, porque todo dia você está aprendendo, todo dia são coisas novas, todo dia são novos conhecimentos, todo dia são surpresas, né? E a gente vai vivendo o dia a dia, as coisas que vão acontecendo, né, no decorrer de tudo, e é um aprendizado, né? E aí você vai estudando mais e você vai aprendendo mais, né? E também tentando entender, né? Porque muita coisa que você olha e fala, poxa, tá difícil de entender, né? Mas eu acho que assim, além do aprendizado, além do estudo, é você vivenciar. Porque, como a Mara falou, né, muitas pessoas não têm o estudo, não têm o conhecimento, mas têm a vivência. E você ser um verdadeiro cristão, e você poder ajudar as pessoas, você mostrar para as pessoas que elas podem mudar na vida delas, e até ajudar muita gente. Então, e são várias formas que você tem para fazer isso. Uma delas é aprender, mas eu acho que a grande maioria seria no exercer, né? E o exercer é você ensinar,
é você ajudar, é você participar e fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento e vão se evoluindo, né? E eu creio que a gente fica o tempo todo aqui, né, nesse planeta para aprender, né? Que a gente vai ter muita coisa ainda para passar. Isso. Bom, mais alguém? O espiritismo, o ser cristão, viver o espiritismo, o cristianismo na essência, é ser cristão. Mas estudar o espiritismo nos ajuda a identificar quem fomos, quem somos e o que seremos. Então, um complementa o outro. Mas como foi dito aqui, a essência não pode ser perdida. Temos que começar daí. Então, agora nós vamos para as vibrações com o Ricardo. Então vamos aproveitar esse momento e aproveitar todo esse clima que se forma, esta paz que nos envolve, paz trazida por nossos amigos e nossos irmãos, essa equipe maravilhosa do Evangelho, presente aqui em todas as casas, em todos os lares. E junto a esses benfeitores, que possamos mentalizar Jesus, nosso querido amigo, irmão amado, nosso mestre. E contigo, Jesus, te pedimos que nos leve até Deus, nosso Pai. Pai de amor e bondade. Permita, Senhor, que possamos, neste momento, em que damos cada um o que de melhor temos, nossas melhores vibrações, que possa Jesus, nosso Mestre, levar a todos os cantos. Levando esta luz, esta energia pura a todos os cantos do planeta. Que esta luz, que esta energia, Pai, possa chegar a cada irmão que se encontra no desalento, que se encontra em sofrimento. Que ele seja envolvido, que sinta a presença do Mestre Jesus a seu lado e encontre forças para reagir e retornar ao caminho da evolução. Jesus, escolhemos te seguir e contigo queremos chegar mais próximo do Pai. Por isso, Jesus, te pedimos por esses irmãos que mentalizamos nesse instante. Nossos entes queridos, nossos próximos, que se encontram em dificuldades físicas, mentais e espirituais. Que a vossa bênção possa chegar a cada um e que possa receber do lenitivo, que reergue,
que acalma, que alivia, que cura. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade que nos dá de estarmos contigo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora à prece final, feita pela Andréia. Vamos agradecer esta oportunidade que tivemos de aprender e conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Lembrar desses ensinamentos para que possamos colocá-los no nosso dia a dia, nas nossas vidas, para que eles façam parte dela, para que possamos nos tornar assim, cada dia melhores pessoas, ajudando a contribuir com uma sociedade e um planeta melhor. Muito obrigada, amigos, por esta oportunidade de estarmos reunidos, e que esta energia, que este amor possa estar conosco, bem como com todos que estão nos ouvindo. Que este amor seja levado a todos os cantos, para que todos se sintam reconfortados. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, estamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. Com certeza mais fortalecidos, mais iluminados do que no início. E que consigamos preservar essa luz dentro de nós. E que todos os que nos circundam também sejam fortalecidos e iluminados, como estamos sendo agora. Mas antes de finalizar, gostaria de dizer o sorteado ou a sorteada que estará recebendo o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo é a Zélia, DDD 21. Logo você estará recebendo em sua casa um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E se você não participa, entre em nosso site, preencha o formulário e participe também. Todas as semanas nós estamos fazendo algum sorteio do Evangelho ou de algum outro presente para você, nosso ouvinte, nosso companheiro e companheira, para que todos recebam alguma coisa aqui da Rádio Fraternal, um mimo, um presentinho, é isso que nós chamamos. Convido a vocês também para que nos sigam nas redes sociais, façam a sua inscrição no nosso canal do YouTube Fraternal Web Rádio e ative as notificações. Ouça a Rádio Fraternal pelo aplicativo, direto pelo site. Assista a nossos programas no YouTube. Compartilhem com seus contatos, familiares e amigos. E mande seu pedido, sua mensagem, sua sugestão pelo site ou pelo nosso WhatsApp. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Que Deus abençoe a cada um de nós e que todos fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo durante toda essa semana, durante sempre, todo sempre. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.